Dou início, então, à segunda parte da nossa primeira videoaula teórica, é a segunda semana, mas é a nossa primeira videoaula teórica. Agora é exposição de conteúdo, tá bom, pessoal? Hoje, dia 26, né? Eu sempre vou tentar falar isso, eu já disse, né? Vou falar isso no início, né? Formalidades, para que vocês se situem bem. Eu posso errar na hora que publico. Já aconteceu publicar na hora errada, né? Então, eu quis justificar para vocês, nesse primeiro momento, de onde eu estou tirando as minhas ideias. E foi do Nietzsche. Eu tenho que confessar a fonte. Eu roubei uma ideia do Nietzsche para dar esse curso, né? O Nietzsche é a minha inspiração. Eu acho que ele me fez enxergar, né, esse primeiro momento em que, no nascimento, dito nascimento da filosofia, ali com Platão e Aristóteles, acontece uma verdadeira revolução. Mas eu não entendia muito bem que revolução era essa, que mudança era essa, né? E a mudança foi que em Aristóteles, vejam bem, se o Aristóteles vai falar não de ruína e sofrimento humano, mas de virtude e felicidade humana. Se o Aristóteles vai falar que é o homem quem deve determinar as causas da sua ação, e não deuses intervindo, né, como se fossem fantasmas poderosos, ultrapoderosos, que têm poder de matar e de deixar viver, né? Quando o Aristóteles ocasionar essas mudanças, eu não entendia, né, propriamente o que ele queria ocasionar, o que ele queria fazer, né? Obviamente que ele queria tirar o imaginário homérico, né, a fantasia épica do centro, né, dos fundamentos constitutivos da cultura grega. É isso que o Aristóteles queria fazer. E isso é uma grande revolução da maneira de pensar. Eu vou falar muito sobre isso na transição para o Aristóteles, né, já que o Aristóteles está muito mais próximo do que nós afetivamente compreendemos como uma vida adequada de ser vivida, né? O Aristóteles vai falar, peraí, que sofrimento o quê? Ninguém aguenta isso, pelo amor de Deus, sofrimento é insuportável. Nós buscamos a felicidade, né? A felicidade é que eu sumo bem. Que sofrimento o quê? Deus me livre, ninguém aguenta isso não, né? Isto aí já era indício de que a cultura grega estava mudando, né? Não que o Aristóteles está mudando a cultura grega, mas ele já é reflexo de uma mudança que se inicia, né, na passagem da épica, né, da poesia homérica para a poesia trágica. Eu não sei se vocês sabem, eu vou só fazer um esquema, quer dizer, do ponto de vista da poesia grega, nós podemos pensá-la enquanto, né, enfim, divisão. Nós podemos pensar a épica, né? Nós podemos pensar o drama, que está ligado às tragédias gregas, tá? Isso aqui são gêneros, tá? E algumas pessoas falam lírica, mas o termo não é lírico, tá? Os gregos do século VI, 7, 6, 5, não conhecem a palavra lírica, eles conhecem a palavra mélica, melo, de melodia. Mas tudo bem, vou deixar lírica aqui, né? Poesia lírica, né? Que é conhecido muito entre os gregos, né, pela poesia, por exemplo, elegíaca. E outras formas poéticas, outros gêneros poéticos, né? Eu vou falando elegia porque todo mundo sabe que se trata de elegia, é aquela que canta a saudade, né? Que canta o amor perdido, o amor que partiu, o amor que morreu, né? Alguns vão dizer que a poesia lírica é extremamente subjetiva, porque ela canta o foro íntimo, a intimidade. A poesia épica é objetiva, porque ela canta só os fatos, só acontecimentos. Ela não está preocupada com os sentimentos. Isso é mentira, tá? Essas tentativas de divisão, quando elas são muito esquemáticas, assim, elas inviabilizam, eu acho que elas enfraquecem uma compreensão mais adequada. Mas, pois bem, mas os gregos conheciam essas três formas, nós estamos só discutindo essa forma aqui influencia as outras duas, tá? Então, né, isso aqui é só para, né, um caráter mais didático, para situar vocês que nós estamos falando de um gênero poético que existia na Grécia e que foi
cronologicamente, primeiro ele é anterior à poesia dramática, que estão nas tragédias, obviamente nas comédias, né? E na lírica. Bem, né, dando um exemplo aqui da poesia elegíaca. Existem outras formas de poesia, obviamente, que não são, enfim, poesias com humor, enfim, mas o que interessa é só dar uma característica, né? Porque ela é muito conhecida, né? Enfim, essas poesias do amor perdido, do sofrimento interno, etc e tal. Lírica. Lírica, mélica, porque ela é acompanhada com música, tá? Cítara ou flauta, se vocês quiserem. Então ela é bem cantada. Obviamente, pessoal, que a poesia épica é também cantada. Eu vou mostrar para vocês exemplos de canto. Como é que era recitada a Ilíada, por exemplo, numa tentativa de reconstrução, né, dos versos iniciais. Vou passar. Dá para perceber, né, pessoal? Dá para perceber o que eu estava chamando de métrica, né? A forma como se constrói, enfim, metricamente os versos, né? Alguém está tentando reconstruir como os gregos cantavam. Então, a poesia homérica não era para ser lida. Daí o Trajano tem essa mesma ideia, né, de que quando nós estamos tratando de poesia, nós estamos tratando concomitantemente de canto, né? Poesia cantada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Esse é um vídeo que circulou muito também, né? Né, na Grécia, imaginem vocês, aqui nós temos as pessoas tocando violão, né? Enfim, essa arte de rua. As pessoas cantam música popular brasileira, tá? Os gregos, eles cantam Homero na rua. Então... Bem, basta, né, de exibição aqui, só para mostrar para vocês, né, diversas tentativas de construir esse universo a partir do canto, né? Enfim, então é muito deficitário quando a gente se propõe a uma discussão que despreza esses elementos, porque isso aqui não foi feito para análise que eu vou fazer aqui agora, né? Óbvio que eu respeito essas características, mas não dá para a gente fazer, né, uma discussão, né, que leve em consideração, né, esses aspectos musicais da Ilíada, infelizmente, né? Então, bem, né, fica para uma próxima oportunidade ou para aqueles e aquelas que tiverem interesse, né, em cantar, em pelo menos falar em voz alta, para que a voz... Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de cantar uma música de um cantor ou cantora que vocês gostam muito, e você está cantando e nunca prestou atenção no conteúdo. Já aconteceu com vocês? Né? Você está cantando a música, mas você nunca parou. Às vezes é uma música dor de cotovelo horrorosa. Você fala, meu Deus, por que eu estou cantando isso? É que ali a gente está muito mais, digamos, sensibilizado pelas características prosódicas da linguagem, né? Acento, né? Características tonais. E isso tem uma força imensa sobre a gente, né? Então, é menos o conteúdo, né, e mais esse encantamento da forma musical que permeia a palavra. Uma crença que a música, principalmente a música popular, né, ela... Né, vocês falam, nossa, mas ele está cantando umas coisas aí, eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Então preste atenção na sonoridade da palavra, né? E eu acho que isso faz uma grande diferença na percepção musical que nós temos. Algumas não dá nem tempo de prestar atenção, né? Enfim, é tanta rima com ar, vou chorar porque eu quis cantar,
e agora é hora de falar que eu não sei amar. Aí fica chato, né? Então aqui está o canto 1 da Ilíada, né? Como vocês viram aí, eu, né, vou obviamente, né, o tema, né? As pessoas falam, professor, mas o tema da Ilíada não é o rapto de Helena, né? Porque Helena significa a beleza grega, tá, pessoal? Aí quem foi Helena, né? Ela não tem CPF nem RG, né? Ela é um símbolo de beleza, né? Então ela é raptada, né? E raptaram a beleza grega, raptaram, obviamente, né, esse, né, universo artístico que agora, né, precisa ser cantado porque os gregos vão até Troia para recuperar a beleza. Só que a Ilíada não canta propriamente, né, a ida dos gregos para reconquistar a beleza. Ela canta uma personagem e um sentimento da personagem, né, que é a fúria, a ira de Aquiles, né? No início aqui, o narrador, ele conclama as musas. Musas são entidades divinas, filhas de Mnemônio, filhas da memória, né, para que elas permitam com que o cantor se lembre. Então a função da memória é fundamental. Eu não vou dar tempo de discutir a função da memória na épica grega, infelizmente. Não é o objetivo do nosso curso. Nosso curso é tentar entender como o universo da poesia épica cria condições satisfatórias para a compreensão da ética, de fenômenos éticos. Mas, de maneira mais específica, entender como é que os gregos construíam a relação da sua ação no que diz respeito aos efeitos que ela produzem, né, e com relação às causas dessa ação, né? O caso específico emblemático aqui é que a fúria de Aquiles é causada, tá? Eis um exemplo daquilo que o Nietzsche tá querendo acentuar, estava querendo acentuar quando ele canta, né, quando ele toca, né, a questão da fúria, quando ele toca na questão do sofrimento enquanto material poético, né? Bem, fúria, menin, que é a palavra, né, em grego, né, que vai ser cantado aqui, né, tem que ser pensado, né, esse sentimento tem que ser pensado como sendo, né, uma manifestação, né, de intenso sentimento oriundo de uma ofensa ou insulto. Alguém que, né, ficou encolerizado, enraivecido, irritado, ele não ficou do nada, né? O pressuposto é que Aquiles sofreu um dano. Né? Ele sofreu um insulto. Ninguém fica, né, nervoso, né, à toa. Então, esse primeiro movimento do texto é muito interessante porque nós vamos perseguir justamente a fúria de Aquiles. O Aquiles, eu preciso saber, né, por que ele ficou furioso, e isso é dito já no início, né? O Atrida. Atrida, né, é da estirpe, né, dos Atreus, né, enfim, né, e que no caso especificamente aqui é Agamenon, né, o líder desse grupo de gregos, né, que é ora chamado de aqueus, argivos, dânaos, porque há uma estirpe comum de diversas etnias e eles tinham um pacto comum, uma liga, uma aliança, em que causou dano a um, causou dano a todos. Qual foi o primeiro dano? O primeiro dano foi roubar a beleza, roubar Helena. Paris, filho de Príamo, o rei de Troia, lindo, belíssimo, seduziu Helena, tá? E na sedução de Helena, ele rapta Helena e a leva, né, para... Os gregos acreditavam nessa questão, se Helena traiu ou não traiu, se ela foi seduzida ou não foi seduzida. Havia um longo debate, as pessoas debatiam isso, né, na Grécia. Mas isso é uma outra discussão. Isso não é Caras, né, aqueles programas sobre a vida privada, né? Eles faziam isso de uma outra maneira, né? Eles faziam isso em embates, digamos, retóricos, né, de confronto, onde um deveria ganhar do outro defendendo esta ou aquela tese. Então era
vocês podem ver que ali a democracia está nascendo, né? Está nascendo porque o que existia ali? Existia ali justamente a ideia de conflito, né? Conflito discursivo. Essa transição, né, para a democracia ateniense, que ocorre ali século VI, século V, ela justamente está permitindo com que esse furor conflitivo, né, onde a gente acha que cada um pode ter a sua opinião e pode debatê-la, pode apresentá-la, era a condição sine qua non. Então eles faziam isso, por exemplo, para defender se Helena estava... Isso, por exemplo, é feito por um famoso sofista chamado Górgias, que escreveu, né, para falar, obviamente, que é uma prática oratória, né, o elogio de Helena. Mas isso é uma outra discussão, né? Só estou dando um exemplo aqui. Então, o Atrida, qual é a razão? A gente, quer dizer, pressuposto está que o Aquiles sofreu um dano, foi insultado, né? Ele foi ofendido. O pressuposto disso é que Agamenon, né, teria maltratado um sacerdote, Crises, né? Crises, né, é um sacerdote de Apolo, ele maltratou. Então, o Agamenon ofendeu um sacerdote. Olha como é que é uma sucessão de ofensas. Aquiles está na guerra contra os troianos por uma ofensa aos gregos, que é roubar Helena. Dentro do grupo dos gregos, Agamenon ofende Aquiles, que fica irado e vai sair da guerra. Né? Por que Aquiles foi ofendido por Homero? Foi ofendido por Agamenon. Porque Agamenon, por sua vez, ofendeu também Crises. Crises é um sacerdote de Apolo. E o que Crises, que Agamenon ofendeu, como é que Agamenon ofendeu Crises? Roubando sua filha. Né? Ao roubar a sua filha, né, o Crises diz, você não pode fazer isso com um sacerdote. O Agamenon fala, né, vai se lixar. Ele fala, então você vai ver o que eu vou fazer. Eu sou sacerdote de Apolo e vou conclamar Apolo para que te puna. Por quê? Porque pessoal, essa é a lógica, né? Quem comete um dano deve pagar. Óbvio, né? É isso que eu espero de uma lesão. Quando alguém me ofende, quando alguém faz alguma coisa comigo, eu espero cadeia. Em alguns casos absurdos, eu quero até que algumas pessoas dizem até, né, mate-o. Né? É forte, né? Mas quem cometeu um insulto, quem cometeu um dano, quem cometeu uma ofensa, deve pagar. Essa lógica, né, que vai existir em Aquiles, né, eu quero chegar... Como é que Agamenon vai pagar a dívida a Aquiles, tá? Na verdade, Aquiles não aceita. Isso não é outra coisa, né? A fúria, quando Agamenon vai falar, bem, eu quero pagar minha dívida com você, Aquiles não vai aceitar, tá? Ele não volta para a guerra porque aceita a compensação, né, do dano sofrido, a compensação de Agamenon. Não é por isso que ele aceita, né? Ele volta para a guerra porque o seu grande amigo, braço direito, Patroclo, é morto. Então ele sente, aí sim, a necessidade de voltar para a guerra. Mas isso é um outro assunto que nós não vamos tocar aqui. Eu só estou tentando contextualizar vocês para contar um pouquinho também, junto com as explicações que eu pretendo dar, contar um pouquinho da história, né? Porque o poema é muito mais bonito do que isso que eu estou tentando analisar dele, né? Bem, o Atrida, que é o Agamenon, então vai lá, né? Tudo começou assim, né? Canta o poeta a fúria de Aquiles, porque tudo começou assim, né? Começou com Agamenon, né, raptando, né, roubando, furtando, roubando, porque tinha ameaça violenta, a filha de Crises. Crises é um sacerdote, né? Crises fica, né, se sente lesado, conclama Apolo e fala, Apolo, me vingue, me vingue. E para você me vingar, meu caro, né, eu quero que você rogue praga nesse desgraçado do Agamenon e na sua prócere, né? Bem, o que acontece? Né? Eu estou aqui nos versos iniciais, o que acontece? De fato, né, acontece o mal, né? Começa né, os gregos vão tentar demover Agamenon dessa ideia, né, que ele não deve fazer. Por quê? Porque, de fato, Apolo, né, responde ao pedido de Crises, seu sacerdote,
E começa, obviamente, a descarregar o mal contra os gregos. Alertado disso, Agamenon diz, tudo bem, vamos devolver a filha de Crises. Ele manda devolver. Só que eu não vou ficar sozinho. Eu não vou ficar sem uma companheira. Eu quero outra companheira. Ele vai lá, dá uma olhada, né? O Aquiles chama a atenção dele para ele devolver a filha do sacerdote, que ele fez errado. Ele fala, Aquiles, então, para você largar de ser bobo, eu vou ficar com a sua companheira, Briseida. E isso causa a fúria de Aquiles. Né? Por quê? Ele se vale de um grau hierárquico superior, ele é o chefe, né? Junto com Menelau, ele é o chefe dessa aliança de gregos, e ele se vale do seu status hierárquico para exercer a força contra alguém que tem mais força física que ele. E é aqui que está o contexto, quer dizer, né? Aquiles é filho de Tétis, uma deusa, com o Peleida, né, que é um mortal. Né? Do nascimento dessa relação entre um humano e um ser divino, nasceu um semideus, se vocês quiserem, nasceu um herói. Nos versos 408, né, vai ser descrito um momento que é muito importante, né? Porque o Aquiles fica tão nervoso com o que aconteceu, né? O Agamenon, então, devolve a filha de Crises, o sacerdote. Apolo fica tranquilo. Então, tudo bem, agora você devolveu, né? Devolveu, pediu desculpas, fez tudo, agora está tranquilo, né? Aí não bastasse isso, Aquiles, que estava presente, tentava orientar Agamenon a devolver, porque os deuses estavam arruinando, né? Ou iriam querer a ruína dos argivos, então não é melhor brincar com a vontade dos deuses. Então Aquiles também recomenda, junto com outros, para que Agamenon devolva a filha de Crises. E o que acontece? Agamenon, então, né, insiste em roubar de Aquiles aquilo que era sua posse, né, a Briseida. Né. Aquiles dá a Briseida, mas sente uma fúria, porque ele é lesado. Né, e ele é lesado e não pode se defender, devido à hierarquia guerreira previamente instituída, né, onde o chefe é Agamenon, junto com Menelau. Mas não satisfeito, ele fica triste demais, né, Aquiles, né, fica, né, pé da vida. Tétis, que é uma deusa e sua mãe, né, vai encontrar com ele, diz, meu filho, né, o que aconteceu? Ele conta e vai falar com a mãe. Fala, olha, mãe, eu quero te fazer um pedido. Como Crises havia feito para Apolo, ele pede para a mãe, né, eu quero que você, né, me vingue. Me vingue. E vai falar com Zeus, já que você é uma deusa e tem acesso, aliás, Zeus gosta de você, o Cronida aqui é Zeus, vai falar com Zeus propriamente que eu quero vingança contra os aqueus, que eu quero vingança contra, né, Agamenon e todo o seu exército. Eu quero que ele me vingue, eu quero uma compensação. Porque eu não vou ficar aqui, eu quero que ele... Não, uma paga. Né? Vai pagar, vai ter que pagar. Ele não pode ter feito isso comigo à toa. Né? Tétis fica muito sensibilizada e vai atrás do Cronida. Vai atrás de Zeus. Né? E abraça o joelho do Cronida e pede para que ele favoreça os troicos, os troianos, para que aflijam os aqueus. Aí de novo, tá vendo? Olha, isso que eu tô falando, isso é material poético. A ruína, né? Para que eles aflijam os aqueus, cause ruína aos aqueus, né? A fim de que Agamenon reconheça a sua própria insensatez. Né? Que Agamenon, no fundo, perdeu o juízo ao... Né? Eu estou tentando mostrar isso aqui porque recompõe muito aquela intuição do Nietzsche, né? Que Agamenon foi insensato, que ele perdeu o juízo. Eu gostaria que ficasse muito claro, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou tratar do problema da ruína, né? Porque ruína é uma deusa também, tá? A fatalidade, desculpa, a catástrofe, né? A ruína, ou se vocês quiserem, vocês vão ver a tradução do professor André Malta, né? Nós vamos falar isso
a partir da quarta semana, né, essa semana e a próxima serão sobre a Ilíada, o André Malta vai chamar isso de perdição, né? Você está perdido. E, obviamente, que essa perdição causa uma violência extrema, né? Porque a ideia de ruína tem que trazer consigo representações de sofrimento. Então é isso que Tétis pede, uma compensação para Aquiles, que o cronida, que Zeus, então, amaldiçoe a estirpe dos gregos, comandados pelo Agamenon, o ofensor, aquele que causou a ira, né? E que isso sirva, não para destruir os gregos, mas para que o próprio Agamenon, né, reconheça a sua perda de juízo, a sua insensatez, né? Então, assim se constrói, né, esse, digamos, nesse primeiro canto, né, esse universo mítico onde os deuses, né, onde essa esfera divina será responsável pela intervenção no domínio humano. Então, a intervenção dos deuses, ela tem o objetivo de arruinar. Vocês vão ver que isso tem todo sentido depois para o que eu quero mostrar aqui, tá? Sobre... Minha letra não tá legal não, né, pessoal? Voltar aqui. Arruinar. E, ao arruinar, force, né, torne necessário o reconhecimento da insensatez. Que ele, no momento em que ele agiu, ele estava fora do seu juízo. É só isso que Tétis quer. Então ela vai lá e implora: honra meu filho, Zeus, destinado a uma vida breve. Eu não vou falar da vida breve, esse é um outro tema da Ilíada, né? Ele foi ofendido agora há pouco, né, pelo Agamenon. Concede-lhe compensação, né? Porque quem está irado supõe que foi ofendido, né? E como ele não pode, por respeito a uma hierarquia guerreira, como ele não pode matar Agamenon, né, ele tem esse respeito à lei, né, a esse código guerreiro, ele clama à mãe e diz assim: olha, mãe, então, se eu não posso, peça aos deuses para fazê-lo, né? E o cronida, obviamente, vai realizar isso. Mas são cenas do próximo capítulo. Eu vou terminar essa segunda